Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Xavier Barreto e Dra. Catarina Paulino, muito obrigado por cá estarem. Gostei muito de vos ouvir, mas, no entanto, sobram aqui algumas questões que eu acho que são fundamentais, ou, se quiser, algumas observações. O Dr. Xavier Barreto começou por dizer que o plano de emergência para a saúde que faz falta, e eu não podia concordar mais do que isso. E os motivos, nós sabemos quais são. Há dificuldades naquilo que é a primeira grande dimensão da qualidade, que é o acesso. Portanto, nós neste momento nem estamos muito preocupados depois com a qualidade daquilo que são os resultados, que é uma coisa curiosa. Nós já devemos estar nesta fase como um país europeu de pleno direito, acompanhando os outros países europeus. Mas, em termos práticos, começou por dizer que faz falta. Faz falta, de facto, o plano de emergência em que estejam completamente definidos aquilo que são os objetivos, aquilo que são as medidas e, sobretudo, o tempo em que as medidas são aplicadas. Claro que podemos ter aqui também os custos, ainda não temos. Penso que vamos ter, porque não foi tão fácil de compatibilizar aquilo que algumas das medidas podem ter em termos de custos, mas será apresentado, tanto quanto sei, brevemente. Eu gostava de dar aqui duas notas que eu acho que são importantes, que é: o médico olha sempre, mas sempre, de maneira diferente para um doente que um administrador. Isto é uma coisa importante. Um doente para nós é um doente, e um doente é muito importante. E nós não queremos, em Portugal, que existam doentes de primeira e segunda categoria. Ou seja, nós não queremos, em Portugal, doentes que tenham acesso ao médico e outros não. As coisas têm que ser equilibradas, obviamente, e há um caminho que nós podemos fazer, mas é um caminho que é preciso proteger. Porque, neste momento, já se sabe, porque é que nós temos um Serviço Nacional de Saúde forte e porque é que todos nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde. Porque é a melhor forma de combater as desigualdades sociais. É a forma de a pessoa, independentemente de ter mais capacidade económica ou menos capacidade económica, poder ser operado a um tumor do estômago ou outra situação qualquer. Ou ter acesso a consultas altamente diferenciadas de uma área. Pois, se nós tivermos aqui dois pesos e duas medidas, relativamente àquilo que o Dr. Xavier Barreto há pouco disse, nós corremos o risco de haver pessoas que têm acesso a médico e outras não. E isso pode ser preocupante e, de resto, reflete-se em indicadores. E eu vou dar um exemplo concreto. Nós, quando queremos dizer que somos um país fantástico, com excelentes indicadores na área da saúde, e somos, esquecemos sempre, por falar nisso, a área da transplantação, em que somos o terceiro melhor país a nível mundial em termos de resultados e de número de transplantes, mas a verdade é que damos sempre como exemplo a área materno-infantil. E damos como exemplo a área materno-infantil porque nós ainda seguimos uma tradição na área materno-infantil. É que os médicos trabalham com os enfermeiros e os enfermeiros trabalham com os médicos. Os enfermeiros já fazem muitos dos partos, chamados partos normais, os partos eutóxicos, que acontecem nos hospitais. Mas o médico está ali ao lado. Estão os dois no serviço de urgência obstétrica, não é? Os países que optaram por fazer a coisa de forma diferente têm piores resultados, piores indicadores naquilo que é a mortalidade materno-infantil de uma forma global. Eu não sei se nós queremos fazer esse caminho ou se queremos manter um caminho de elevada qualidade em que as pessoas trabalham juntas, trabalham em equipa, que me parece, de facto, mais sensato. Outra nota que eu gostava de dar, e que eu acho também que é importante, aos 5 minutos, calma, é a questão das carreiras. As carreiras são fundamentais, não há dúvida que sim. E diz assim, mas as carreiras não estavam no plano de emergência. As carreiras, é evidente que estão a ser tratadas à parte. Eu sei que o Sr. Ministro da Saúde tem reunido com os vários profissionais. É verdade que algumas carreiras têm mais urgência em ser revistas em termos daquilo que é as várias condições que a própria carreira tem em si. Não é só as questões salariais, são mais do que as questões salariais. É verdade que o Partido Socialista recentemente fez uma revisão da carreira com os sindicatos que demorou, penso eu, mais de um ano, mas fez alguma coisa nesta matéria e, portanto, as carreiras são capitais, mas não são suficientes para aquilo que é a atratividade para o Serviço Nacional de Saúde. E deu, aliás, há bocado um exemplo também interessante, que é nós temos farmacêuticos altamente qualificados, temos. E são muito bons os nossos farmacêuticos. São os melhores farmacêuticos da Europa. Não sei se têm ou não as competências para essa medicina. São coisas diferentes e que aportam
para os nossos doentes uma questão que é a questão da responsabilidade. De resto, gostei da sua apresentação, gostei das sugestões que fez ao próprio plano de emergência, que são muito úteis e, portanto, muito obrigado.